Falar em falta de segurança nos processos dentro dos hospitais, por falar sobre a qualidade dos médicos que estão saindo das faculdades no Brasil, nós vamos conversar com o presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã da Silva Galo. Ontem foi divulgado o resultado do ENAMED, que é muito parecido com o ENAD, que já acontece há anos dentro das faculdades, mas nesse caso é o Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica. E o resultado é para lá de preocupante. Quase 30% dos cursos de medicina são mal avaliados e devem sofrer punições do Ministério da Educação. Foram 89 mil alunos de 351 cursos de medicina que fizeram essa prova. Desse total, 32% tiveram os piores conceitos, com notas 1 e 2. Os piores desempenhos foram de estudantes dos cursos municipais e da rede privada com fins lucrativos. Os cursos que tiveram o conceito considerado insatisfatório serão punidos. Aqueles em que os alunos ficaram com nível 2 terão redução das vagas para ingresso. Já os com conceito 1, que é o pior de todos, terão de suspender totalmente a entrada de novos estudantes. Bom, quem está conosco, como eu já antecipei, é o presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã da Silva Galo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Vitor e Marco Antônio, pela oportunidade que vocês estão dando ao Conselho Federal de Medicina, esclarecer a sociedade brasileira sobre essa última divulgação dessa radiografia que o MEC fez da má qualidade da formação médica, um problema estrutural gravíssimo e que o Conselho Federal de Medicina está preocupado, aonde 20% onde 20% dos estudantes de medicina conseguiram acertar uma prova de 100 questões. Então é muito preocupante essa situação e o Conselho Federal de Medicina, com o órgão de fiscalizador e normatizador da medicina, defensor da sociedade brasileira, vai se pronunciar em relação a essa catástrofe que está no ensino médico brasileiro. Qual é a proposta? A nossa proposta nada mais é que aquilo que a gente vem defendendo, que o exame de proficiência. Esse exame tem que ser feito com urgência, tem que passar no Congresso para que aqueles egressos possam ser submetidos à prova de exame de proficiência. Não vejo outra situação a não ser esta. Que é a que está sendo chamada de OAB dos médicos. A OAB dos médicos, né? Inclusive, através disso, nós vamos, aqueles médicos bem formados não vão ter dificuldade de passar nesse exame, muito pelo contrário. Né? Então, esse exame já passou pela CAIS, pela Comissão de Educação, agora passou pela CAIS e provavelmente vai para o Pleno do Senado Federal. Nós estamos muito preocupados e quero dizer que nós não vamos abrir mão desse exame, desse PL, para poder dar uma assistência médica de qualidade. Vou mais além. Um médico mal formado é um médico que vai trazer prejuízos para o sistema de saúde e, acima de tudo, vai também colocar a população em risco quando ele fizer as suas prescrições e que não tem qualificação para tal. Bom, deixa eu entender exatamente como é que funcionaria esse exame que o Conselho Federal de Medicina está propondo. O médico faz lá os seus 6 anos de curso superior, de faculdade, faz a residência e depois da residência ele presta esse exame ou ele presta ao final dos 6 anos de graduação? Ele presta ao final de 6 anos de graduação. A residência médica, para ele cursar a residência médica, ele tem que ter CRM, né? Ele vai se aperfeiçoar mais, vai escolher uma especialidade para que ele possa atender a população brasileira com seu registro de qualificação de especialidade, que é o RQE. Então, ele, antes de fazer a residência médica, ele tem que passar na prova de exame de proficiência.
O CFM, Conselho Federal de Medicina, atua há muito tempo, inclusive observando os cursos de formação de médicos no país. O que mudou de alguns anos para cá, para agora existir essa necessidade que o senhor pontua de um exame que vai comprovar se um médico que sai de um curso brasileiro pode ou não pode atuar? Veja bem, qual é a nossa preocupação e por que nós defendemos isso? Existe dentro quem abre escolas médicas é o MEC. Quem aumenta o número de vagas é o MEC, não é o Conselho Federal de Medicina. E com isto, o MEC ele é responsável pela política de governo. Nós é uma política de Estado, aonde nós queremos que a nossa população seja atendida por médicos bem formados. Bem formados. Então, com isto, veja bem, das 24 faculdades que obtiveram nota 1, 7 são particulares. E vou mais além. O médico essa faculdade que atingiu nota 1, os médicos, os alunos que fizeram essa prova, só acertaram 20% da prova, de 100 questões. Então é muito preocupante o nível desses futuros médicos. Então nós não vemos outra forma sem ser através do exame. E vou dizer mais, o Conselho Federal de Medicina está estudando uma resolução para que esses 13 mil médicos que atingiram a nota 1 não consigam se inscrever nos conselhos de medicina. Nós estamos fazendo um estudo sobre uma resolução para que nós brequemos esses médicos que atingiram a nota 1. Isto é, que não acertaram 20% da prova. É preocupante essa situação. A prova que as faculdades privadas elas entraram na justiça para derrubar a tentativa do MEC divulgar esse resultado. É mais preocupante ainda. Né? Então, os dirigentes dessas faculdades não estão preocupados com a saúde da população brasileira de ser atendido por médicos com má formação. Estão preocupados por outras coisas que é melhor nem dizer, a não ser oferir lucros. Agora, essa situação ela não é resultado também de um longo período em que se foi muito liberal na autorização para abertura de faculdades particulares? Quer dizer, não tem que ser mais rigoroso na abertura de faculdades de medicina? Quem é que cuida disso? O MEC. O MEC que é responsável. Olha, eu quero deixar claro aqui que a gente não vai jogar essa responsabilidade só para esse governo. São de vários governos que vêm abrindo escolas médicas, muitas vezes sem a menor condição. Como é que você consegue abrir um campus universitário sem um número de docente adequado? Mestrado, doutorado, hospital universitário, para você poder agir como os pré-requisitos mínimos necessários. E para isso o MEC tem que tomar uma decisão. Decisão esta que não é só fazer o Enamed. O que é que vai acontecer com essas escolas que não não atingiu a pontuação mínima, que é 4 e 5? Aí vem a pergunta, o que é que o MEC vai fazer? Nós não sabemos. Vai diminuir o número de vagas? Vai evitar que essa escola continue colocando médicos mal formados no mercado de trabalho? Isso fica a pergunta e o MEC tem que responder. Né? Nós estamos aguardando que o MEC encaminhe para nós, para o Conselho Federal de Medicina, o microdados para conhecermos o resultado da Anamed, para nós termos ainda melhor juízo de valores em relação a essa situação. Hoje, das 107 faculdades de medicina com nível crítico e insuficiente, que é de 1 a 2, 107 faculdades. 80 escolas atingiram apenas critério minimamente aceitável, que é a nota 3. Então, é preocupante, e isso são dados do MEC, onde eles fizeram a Anamed. É muito preocupante a situação do ensino médico brasileiro e, como tal, o CFM faz as críticas, mas crítica construtiva. Nós, do Conselho Federal de Medicina, que congregamos mais de 600 mil médicos no Brasil, nós queremos ajudar. E com esta ajuda, o MEC tem que encarar
com uma ajuda boa para que nós tenhamos médicos de boa formação no nosso país. Eu não quero ser atendido por mal médico. Eu não quero ser vítima desses maus médicos. O CFM defende uma medicina de qualidade. Nós podemos ter no Brasil 2 tipos de medicina, uma para rico e outra para pobre. Nós temos que ter uma única medicina, que é uma medicina de qualidade que nós defendemos. Essas faculdades que obtiveram nota ruim nessa avaliação, elas estão concentradas em alguma região do país ou não? São Paulo. São Paulo? São Paulo. A maior parte, então, em São Paulo, das que estão com notas baixas, no conceito 1 ou 2. Correto. Isso. São Paulo que estão com o conceito 1 ou 2. Eu vou fazer mais uma ênfase. Quem atingiu o conceito 1 ou 2, acertaram o mínimo necessário de pergunta. De 100 questões, eles só acertaram 20 questões. Então, é muito preocupante. Então, os piores, eu fiz aqui agora um levantamento, os piores notas estão em São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Onde tem maior número de população. Sim. O senhor falou... Por exemplo, só para você ter uma ideia, Rondônia, com 1.600.000 habitantes. Sabe quantas faculdades de medicina tem em Rondônia? 12 faculdades de medicina. 12 faculdades de medicina. É um absurdo. E, lógico, evidente, no meio delas tem boas faculdades, mas tem muitas faculdades ruins que não estão seguindo os critérios do MEC, que é ter hospital universitário, ter exames, tudo isso para que o médico seja bem formado no seu misto. O senhor falou que o Conselho Federal de Medicina tem uma prática de críticas construtivas em relação a esses exames. O Conselho Federal de Medicina não pode punir as faculdades, por exemplo, mas vai trabalhar junto com o MEC para a definição dessas punições aos cursos que não conseguiram formar bons médicos, é isso? Veja bem, o Conselho Federal de Medicina, às vezes nós somos mal interpretados. Nós estamos para ajudar. Ajuda essa que nós queremos, que a população brasileira tenha uma boa assistência médica. E nós sempre mandamos hoje 2 ofícios, um para o MEC, outro para o INEP, para nós sabermos sobre os microdados que levaram a essa catástrofe assustadora de pessoas que receberam diploma e registro para atender a população. Nesse meio tem 13 mil médicos. Nós não vamos aceitar esses 3 mil médicos vá atender a população brasileira aonde eles atingiram a nota 1 do MEC. Isso são dados do MEC. Então, quando eu digo que nós fazemos crítica construtiva, é construtiva, porque nós queremos ajudar, se bem que nós não temos a autoridade de liberar cursos de medicina. Isso é exclusivamente do MEC. O CFM defende que todos os cursos de medicina em funcionamento do país tenham no mínimo a nota 4, o que significa pelo menos 75% de seus alunos obtiveram um bom desempenho. Isso é o mínimo, né? Você ter uma nota mínima possível para poder ver que ele está capacitado para atender a população brasileira. Esse é um conceito definido pela metodologia do MEC. É isso que nós defendemos. O Conselho Federal de Medicina tem registrado casos de erro médico aumentando? Olha, nós temos hoje 650 mil médicos no Brasil. Nós estamos formando em torno de 50 mil médicos por ano. E é óbvio que isso aumenta, né? Principalmente quando aqueles médicos são mal formados, né? Aí pode aumentar o erro médico por imprudência e negligência médica. Então, nós defendemos que esse médico ele tenha aulas de bioética dentro da grade curricular e que a faculdade de medicina seja muito proativa com este aluno em relação à exigência do estudo e que ele saia com qualidade para atender a população brasileira.
O senhor comentou que o CFM estuda uma resolução para que a nota baixa não consiga se inscrever no conselho. E aí, sem um CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o médico não pode atuar. Esse seria um outro projeto, além daquele que é chamado de OAB dos médicos? Queria que o senhor explicasse melhor isso. Sim, veja bem, 13 mil médicos graduados em medicina tiveram diploma e registro para atender a população, que não atingiram a nota mínima, que atingiram a nota 1. Isto é, eles acertaram 20% só da prova. Nós não podemos ficar calado e omisso desses médicos que irão para o mercado de trabalho. Então, nós estamos estudando uma resolução para que nós não registremos esses médicos nos conselhos regionais de medicina. Então, se ele não tem registro, ele não pode exercer a medicina brasileira, a medicina no Brasil. Eu gostaria de agradecer a participação do presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã da Silva Galo, aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o senhor. Eu Muito quero obrigado. agradecer a Rádio Bandeirante pela essa oportunidade que está nos dando a levar ao conhecimento da população brasileira. Meu muito obrigado, Vitor e Marcos. Obrigado.